Ora, meus amigos, terça-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Estamos quentes, estamos com emoção à flor da pele, porque estamos a 2 dias do fecho do trade deadline. E eu estava a ver aqui o nosso grupo do Telegram, Ricardo, e alguém, confesso que agora já não me lembro quem é que escreveu esta mensagem, mas adorei e vou reproduzi-la, que é muita tinta já foi escrita sobre as performances de James Harden nos meses de maio e junho, mas o mês de fevereiro nunca desaponta. É verdade, foi o Martim Pardal, não é? Foi o Martim Pardal, exatamente. Um abraço ao Martim. Inacreditável, Ricardo, que James Harden, pela quinta temporada de seguida, pede para ser trocado da equipa onde está. É estranhíssimo, até porque ele tem raízes já ali em Los Angeles, já tem ali uma vida feita ali, foi pai, é alguém que devia querer assentar, está numa equipa que, enfim, não começou bem a época, nada bem, muito mal, 6 vitórias, 21 derrotas nos primeiros 27 jogos, mas desde então tem estado a jogar muito bem, a equipa no seu conjunto, aliás, o James Harden foi um dos nomes falados como possível para o All-Star e de facto parecia que estava numa fase de maior tranquilidade, não só individualmente, mas também aspecto coletivo, apesar de todos os problemas que afetam os Clippers, nomeadamente o escândalo da Aspiration, e havemos de falar disso, julgo, neste episódio também, porque isso aparentemente estará a ter algum impacto nas eleições para o All-Star, mas parecia que as coisas estavam relativamente tranquilas ali, com a equipa a jogar bem, tanto ele como o Kawhi Leonard a fazerem 16 vitórias nos últimos 20, qualquer coisa deste género. Tanto ele como o Kawhi a fazerem excelentes números, a serem falados para All-Star, a equipa a parecer encontrar aqui o seu mojo para jogar um bocadinho melhor, ou bastante melhor, e numa trajetória claramente ascendente. E de repente isto acontece e enfim, é estranhíssimo que isto venha a acontecer, mas não sei se é assim tão estranho, tendo em conta que é o James Harden, não é? Ainda por cima, aparentemente, Kawhi Leonard não sabia nada. Kawhi disse que só soube depois do jogo, porque o report sai, eles ontem jogaram, e o report sai quando ele está a jogar. E é engraçado, porque eu realmente tinha visto ele falhou, se não estou em erro, os últimos 2 jogos, já contando com o de ontem, por personal reasons, e eu estranhei, mas também sabia que a namorada estava grávida, uma coisa qualquer, assumi que era isso, e de repente sai a justificação. E o engraçado disto tudo, e realmente já muita coisa foi escrita sobre o que o James Harden faz dentro do campo nos playoffs, e os Clippers não são também já tiveram essa experiência de James Harden falhar na altura dos playoffs. Eu lembro, por exemplo, Filadélfia, aquele mítico jogo dos 8 pontos, em Houston foram vários, e agora a pergunta é, Ricardo, primeiro, que perspectiva tem o James Harden do seu valor hoje, e que perspectiva é que as equipas que foram apontadas como estando a olhar para o James Harden têm dele? Porque não podemos esquecer que James Harden, ainda estando a fazer uma belíssima época, já é um jogador veterano. Ele está com quantos, Ricardo? 36, 35? Por aí, posso-te confirmar enquanto... Confirma-me aí. Mas uma coisa é certa, tem mais 2 anos de contrato, tem contrato este ano e depois tem uma player option para o próximo ano de 42, e certamente vai acioná-la. Portanto, a equipa que quiser James Harden já sabe que vai ter que herdar aqui um pedido de extensão, e com a idade que ele tem, com as deficiências do jogo dele, que cada vez mais são evidentes, apesar de continuar a ser um motor ofensivo, eu fico muito... Eu digo que mais estupefacto que o James Harden pedir a troca, Ricardo, é ser noticiado que os Cleveland Cavaliers estão dispostos a trocar o Garland pelo James Harden. E eu percebo que o recency bias do Garland não é bom. Está lesionado, ou tem estado lesionado grande parte da época. Mas são o quê? Menos 15 anos que o James Harden? Ou menos 12 anos que o James Harden?
Bom, o James Harden vai fazer 37 anos em agosto. Portanto, no início da próxima época terá 37 anos. É um jogador, apesar do seu estilo de jogo não ser, não precisar da explosividade, de não ser um jogo extraordinariamente físico, é sobretudo técnico e isso ele não vai perder. Também é um jogador que nunca defendeu extraordinariamente bem, portanto aquilo que ele oferece vai ser aquilo que ele vai continuar a oferecer enquanto quiser continuar a jogar. Não sabemos se mais 4, mais 5 anos, mas será um bocadinho por aí, porque de facto ele mesmo com 36 anos está a fazer 25 pontos e 8 assistências de média. Portanto isto são números excelentes, e são garantias de, pelo menos ofensivamente, a equipa tem alguma coisa funcional. Portanto, sim, o James Harden dá essa garantia de que estás em 9º lugar do Oeste, Ricardo. Sim, mas começaram muito mal a época. Mas ele jogava. Certo, isso não pode ser apenas apontado ao James Harden. Eu percebo que o James Harden ainda possa criar algum apelo a algumas equipas da liga. E se calhar equipas como os Cleveland Cavaliers, que não precisam de contar tanto com o James Harden para terem sucesso. Ou seja, é uma equipa que defensivamente tem um Evan Mobley. Tem um Evan... Não, mas é que Filadélfia tinha exatamente esse plano de nós não precisamos que o James Harden... Eu sei, mas sim, tinha um jogador que foi MVP. Aliás, ficou histórico aquele rant daquele jornalista a rasgar o Harden e a dizer que o Harden é que era o problema. Também apanhei hoje de manhã, porque de facto ali tinha um jogador que podia carregar a equipa no Joel Embiid, tinha figuras complementares para defender e ele podia apenas ser James Harden sem forçar nada. E se calhar é esse exercício de convencimento que os Cleveland Cavaliers estão a fazer, que se calhar... Mas deixa-me chegar agora à questão do Garland. Que não há ninguém na liga que conheça o estado do Darius Garland tão bem como os Cleveland Cavaliers. Portanto, o facto de se admitirem trocar o Darius Garland, um jogador jovem, com talento, que foi All-Star recentemente, que está ainda longe de entrar se calhar no seu prime, portanto ainda está numa tendência de crescimento e de evolução, por um jogador que já está no ocaso da sua carreira, como é o James Harden, que dá garantias de prolongar uma carreira se calhar durante mais 3, 4, 5 anos, mas com o James Harden nunca há garantias, porque ele ao fim de 2 anos salta fora. Portanto não dá grandes garantias. Os Cleveland Cavaliers, para admitirem fazer uma troca em que abdicam do Darius Garland para receber o James Harden, em primeiro lugar, poderão não ter muita confiança no Darius Garland do ponto de vista da saúde, porque são vários problemas nos pés. Aliás, o problema que ele tem atualmente no pé não é no mesmo pé que ele vinha lesionado quando arrancou a temporada. Portanto, é um jogador que está no dedo do pé, é um jogador que está a revelar vários problemas físicos, já falhou em épocas anteriores também, nos playoffs do ano passado. Enfim, tem sido um jogador bastante propenso a lesões, portanto, e eles conhecem melhor do que ninguém a condição física do Darius Garland e se calhar as suas limitações. Por outro lado, são uma equipa eventualmente desesperada, porque têm tudo o resto faz sentido em Cleveland. Vêm de uma época que ganharam a conferência, tem um Donovan Mitchell no pico de forma, tem um Evan Mobley eu percebo a flertar isso, com o All-Star e com o Defensive Player of the Year. Enfim, a pressão de ganhar é muito grande em Cleveland. Donovan Mitchell, esta troca a acontecer acontece por uma razão, que é Donovan Mitchell tem apenas mais 1 ano de contrato garantido. Estamos a falar de uma equipa que desde que ele chegou lá nunca passou da 2ª ronda e este ano tem andado ali entre o 5º e o 7º, entre o 5º e o 8º. Portanto há essa pressão, mas dizerem-me que um front office, que é um front office que conseguiu criar aqui uma equipa muito interessante. É verdade que este ano não estão a encantar e as lesões são... Eles se calhar são a equipa que mais tem sofrido com lesões na NBA. Mas um front office que eu considero inteligente, convencer-se que James Harden é a solução, um backcourt James Harden, Donovan Mitchell... É que nós já tivemos a experiência de ter o James Harden como segundo criador. E atenção, é que aí
eu até conseguia compreender o sentido, porque o primeiro criador, Joel Embiid, era um jogador interior. Tu vais ter o James Harden e o Donovan Mitchell a jogar à vez com a bola na mão. É que o Garland já teve dificuldades a habituar-se a isso, mas conseguiu adaptar-se de uma forma até bastante interessante de fazer, por exemplo, o que o Austin Reeves faz, cavalgar em espaços, não ser apenas um spot-up shooter, mas conseguir ser um segundo criador muitas vezes já em late shot clock. O James Harden não é isso. Ricardo, James Harden, uma das grandes questões que nós falávamos quando ele estava com o Joel Embiid é que ele não lançava catch and shoot. Nunca. Estivesse ele solto, estivesse ele pressionado. Esse é um problema claro. Eles terão que jogar à vez. Se isto se concretizar, não sei se vale a pena a gente falar muito disto sem isto estar concretizado, mas até porque depois deles irem buscar o Keon Ellis aos Sacramento Kings, eu via muito mais facilmente o Keon Ellis como um fit perfeito ali no 5 para defender ponto de ataque e para ser ofensivamente um jogador que podia dar um bocadinho de catch and shoot à equipa. Não sei se a perspectiva e há outra coisa que é importante como dizer, titular Ricardo, ou não, mas é interessante. E há outra coisa que é importante, que é com esta troca, a troca que tu falaste bem, que já podemos falar aqui, o DeAndre Hunter, que realmente não... O DeAndre Hunter é um jogador que é o quase, não é? Quase que é um bom defensor, quase que é um bom atirador, quase que é um bom marcador de pontos, ressaltador isso ele não é, mas quase, é um quase. E agora foi para uma quase equipa da NBA. Foi para uma quase equipa da NBA, mas há uma coisa que é, neste momento os Cavaliers estão aqui numa posição que até ao trade deadline eles até podem sair do second apron. Não é difícil para eles se verem livres disso. E vão buscar também Dennis Schroeder, que é um jogador que pode também ser fazer um bocadinho o papel que o Ty Jerome fazia no ano passado. Portanto, a nível de dinheiro, ir buscar James Harden ganha mais que Darius Garland na próxima temporada, mesmo sendo uma player option, que ele certamente vai acionar, ou se não acionar é porque houve uma extensão de contrato acordada e ele fez opt-out para ter mais anos, se calhar um valor mais baixo, mas mais anos. Eu acho muito improvável, sinceramente. Entretanto também já saiu a notícia de que os Cavaliers não estão dispostos a anexar qualquer pique no negócio, o que para mim então seria absolutamente insano. Estranhíssimo. Ainda se eles dessem um jogador mais novo e a pique era absurdo. E depois há outra coisa que é para os Clippers. Os Clippers estão num trajeto onde o grande objetivo deles é, a partir do final da próxima temporada, portanto 27, 28, eles vão ter os livros completamente abertos. Acaba o contrato do Kawhi, acabaria o contrato de James Harden e eles teriam, quase como nós fazemos no NBA 2K, cap totalmente livre para assinar ou para trocas ou o que quer que seja. Ora, Darius Garland só termina em 28. Só termina no final da primeira temporada. Não é ultra preocupante, mas não deixa de ser depois mais um jogador que poderão precisar de lhe estender o contrato. Portanto, todo este negócio, eu compreendia que qualquer outra equipa dentro de equipas que estejam ali a desapontar e que se pudessem convencer que o James Harden durante um ano e meio seria uma opção boa. Os Cavaliers, eu confesso que não consigo compreender o raciocínio. Se fosse James Harden com 30 anos, ok. Agora fazer 37... Não sei, vamos ver. Falou-se de alguma outra equipa que me tenha falhado? Falou-se de Atlanta e de... faz sentido. Tirar a bola da mão do Trae Young para meter na mão de... Não era Milwaukee, dos Minnesota Timberwolves, mas aparentemente já surgiram também nenhuma das equipes. Já surgiram reportes de que tanto Wolves como Atlanta não devem, acho que foi o Jake Fisher que trabalha com o Mark Stein, já veio dizer que tanto uma como outra não devem avançar para um negócio com os Clippers. Poderão afinal não ter grande interesse. São duas equipas que precisam de um base, não é? São duas equipas que precisam de um base e por isso talvez tenha sido levantada essa questão. Sim, Atlanta, mas para isso então mantinhas o Trae Young, não é? É o mesmo contrato, mais valia manter o Trae Young.
Na questão de Minnesota, sim, precisas de um base, mas precisas de um daquele tipo de bases, tipo Mike Conley, não é? Não é um base que vá tirar a bola da mão de Anthony Edwards. Depois eu estava aqui a ver, o Chris Mannix avança que os Clippers e os Cavs já estão em advanced talks, James Harden por Darius Garland. Sim. Pá, estranho. Sinceramente, acho muito estranho. É estranhíssimo, mas lá está, nós estas coisas muitas vezes nos são estranhas porque fazemos a análise basquetebolística e o fit não é perfeito, bem pelo contrário, fazemos a análise financeira como tu fizeste e também parece não fazer sentido, mas nós estamos dentro das equipas e às vezes pode haver a pressão de um dono que diz que este ano têm que ganhar, não é? Sim, que tem que aproveitar o facto do Oeste estar como está e que este ano é a grande oportunidade para uma equipa poder chegar às finais da NBA e de repente o front office se sente pressionado e decide fazer um move que soa desesperado e que às vezes é mais wishful thinking do que propriamente coisas racionais, haver aqui um racional que nós consigamos entender. E uma coisa é certa, os Cavaliers são estão a equipa mais cara da NBA, estão muito dentro do second apron, são quintos classificados no Oeste, as coisas já estão a encaminhar-se nos últimos jogos, 8 vitórias nos últimos 10 e tiveram... Quando é que foi? Foi no domingo, não é? Aquele jogo insano do Jared Allen. Donovan Mitchell tem estado bem, Garland está aos pouquinhos a recuperar. É verdade que Evan Mobley está lesionado, mas também não é nada do outro mundo. Aparentemente regressará depois do All-Star Break. Mas uma equipa que está a pagar tanto luxury tax, que está no second apron, que está com um volume de salários tão alto, pois as oportunidades, o dono não há de pagar luxury tax e restrições de second apron para sempre. Portanto, percebo essa ideia da pressão. Não seria a primeira vez que uma equipa dava um tiro no pé por causa da pressão, não é? Veja-se Sacramento, veja-se Chicago, veja-se tantas outras equipas. Vamos ver, estou curioso para ver. Eu confesso que olho para o cômputo geral da Liga, Ricardo, neste contrato, com esta necessidade de ser o sistema, não consigo imaginar que qualquer equipa do top 6 de cada conferência tivesse interesse no James Harden. Mas é como tu dizes, nós olhamos isto de uma vertente mais fria, sem emoção, e às vezes há coisas que nós não compreendemos. Olha, mas já tivemos uma troca. Aliás, já tivemos duas. Tivemos aquela que falámos do Keon Ellis, que era um jogador muito cobiçado, falava-se dos Lakers, falava-se de muitas equipas, acaba em Cleveland. Eu acho que Cleveland não vai ficar por aqui. Acho que, por exemplo, um jogador como Lonzo Ball estará certamente aí também no mercado. Mas é um fit muito interessante para os Cavaliers, que um dos grandes problemas que eles tinham é a defesa do ball handler adversário. E Keon Ellis pelo menos resolve isso. Não é o jogador que tu possas pôr a marcar um Jason Tatum, mas é um jogador que tu podes pôr a marcar um Jalen Brunson, não é? Sim. Eles perdem tamanho com a saída do DeAndre Hunter, mas adicionam aqui duas peças que claramente vão ser peças integrantes da rotação, e até em playoffs, porque são dois jogadores que julgo que têm o seu valor provado na NBA. O Keon Ellis é um chamado 3&D, que muita gente cobiça hoje em dia na liga, um jogador que na defesa é um bom defensor, um defensor de ponto de ataque, como disseste, sobretudo para jogadores pequenos, para jogadores de posição 1, eventualmente posição 2, e ofensivamente é um lançador de 3 pontos, está a lançar um bocadinho pior do que na época passada, mas continua a ser um lançador que tem que ser respeitado, e obviamente terá muito mais espaço para lançar em Cleveland do que tinha em Sacramento, porque em Sacramento a defesa se calhar podia focar um bocadinho mais nele. Ele praticamente não jogava em Sacramento. E ele praticamente não jogava, não tinha estabilidade, não tinha confiança, não tinha continuidade, e aqui provavelmente terá mais continuidade, mais minutos, e vai jogar ao lado de muito maiores ameaças ofensivas, e portanto as atenções estarão muito mais no Donovan Mitchell, no Evan Mobley, e o Ellis poderá ter um bocadinho mais espaço para armar os seus lançamentos. Portanto é uma excelente adição. Até porque o Donovan Mitchell, com as lesões do Darius Garland este ano e nos últimos anos, tem jogado muito com bola, tem jogado muito como base principal, basicamente, e portanto o Keon Ellis encaixa perfeitamente ali no 5, se for essa a ideia dos Cavs. Quanto ao Schroeder,
Ainda não é muito claro, porque vai depender um bocadinho se Garland fica, se não fica, o que é que acontece com Lonzo Ball. Eles têm um base suplente também para fazer as vezes dos jogadores que têm estado lesionados no Craig Porter Jr., mas parece-me que o Dennis Schroeder dá garantias de estabilidade na segunda unidade e de consistência numa segunda unidade. Pode ser o base de uma segunda unidade. Ele ajudou Detroit nos playoffs no ano passado, naquela série contra os Knicks. Foi um bocadinho estranho o contrato que ele recebeu em Sacramento. Portanto, Sacramento, eu vi algumas pessoas a falar que pagou demasiado por ele, não é? Claro, mas eu vi muitas pessoas a falar de Sacramento não recebeu piques. Eu não via como é que Sacramento ia receber alguma pique neste negócio, porque Keon Ellis não jogava, ponto final. E Schroeder é um mau contrato. Portanto, eu acho que o que Sacramento ganha foi ele ver-se livre do contrato do Schroeder. Essa é a questão. Basicamente, eles adoçaram o negócio com o Keon Ellis para que os Cavs pudessem aceitar o mau contrato do Dennis Schroeder. Mas mau contrato porque é mais longo que o do Ant. É mais, sim, e é elevado. São 15 milhões para um jogador que se calhar não tem rendimento para 15 milhões para já, mas enfim, eu acho que não seja extraordinariamente elevado, é um bocadinho overpay, mas se calhar não muito. Não, mas o problema acho que é os anos do contrato do Schroeder, mas deixa-me só confirmar. Porque ele assinou 3 anos, é isso, ou seja, aquele terceiro ano é um problema, ainda que não seja totalmente garantido. A questão aqui é termos andado meses a ouvir dizer que havia mais de 10 equipas interessadas no Keon Ellis, equipas de título, equipas que tinham piques disponíveis, e portanto criou-se a ideia de que o Keon Ellis só sairia de Sacramento por troca pelo menos de uma pique de primeira ronda. Pelo menos, e de repente não mereceu uma pick de primeira ronda, como os Kings ainda tiveram que meter uma pick de segunda ronda para este negócio se concretizar. Mas Ricardo, eu acho que se houvesse a perspectiva de eles receber, mesmo quando se falava dos Lakers, os Lakers não iam dar uma pick de primeira ronda para ter o Keon Ellis. Pois, ainda não há um jogador com esse tipo de estatuto. Não é. E tem outra coisa que é, se o Sacramento... E se não joga nos Kings, onde é que... É isso, não é só isso. Os Kings não ajudaram. Mas eu acho que uma coisa pode ter acontecido, que é os Kings hão de ter circulado a liga a tentar perceber o que é que estavam, porque o Keon Ellis tem ali um momento em que joga e que até está no 5 inicial, e eu acho que esse é o momento em que os Kings começaram a vender o Keon Ellis. E as propostas ou as abordagens, eu acho que seria impossível alguém dar uma pick de primeira ronda. Se os Lakers fizessem isso, era absolutamente insano pelo Keon Ellis. E eu gosto do Keon Ellis. E portanto, os Kings, quando perceberam que não iam conseguir uma pick de primeira ronda, provavelmente vão ter recebido aí, se calhar, uma swap, ou se calhar uma série de picks de segunda ronda, ou uma pick super protegida. Os Kings começaram-se a preocupar, e eu acho isso interessante por parte dos Kings, vamos aqui libertar o nosso cap e vamos desfazer-nos de um erro que foi dar 3 anos. É que os 15 milhões que o Dennis Schroeder ganha não é preocupante, os 3 anos é preocupante, porque os Kings, neste exato instante, com a troca do DeAndre Hunter, os Kings, que são a pior equipa do Oeste, ou uma das piores equipas do Oeste, estão muito, muito perto do second apron. Portanto, os Kings têm que começar a ver-se livre de salários. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com o DeMar DeRozan e com o Zach LaVine. Não para serem trocados, mas para terminarem os seus contratos. E por exemplo, o DeMar DeRozan, o último ano acho que é não garantido. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, eu não via como é que eles iam receber piques neste negócio. Portanto, é assim, em relação aos Kings, nós já temos as expectativas muito baixas, mas é o que é. Eles conseguiram trocar o De'Aaron Fox e não receberem nenhuma pique, não é? Portanto, e ainda tiveram que ficar com o Zach LaVine. Não há muito a dizer. Uma coisa que tu falaste de ficarem mais pequenos, os Cavaliers, eu acho que eles tomaram esta decisão porque realmente estão a ter a afirmação de um jogador que é o Jalen Tyson, que está realmente a fazer uma época muito boa, e que tornou o DeAndre Hunter um luxo, entre aspas, dispensável. Não? É verdade.
O Jalen Tyson foi um achado dos Cavs, muitas vezes tem sido o melhor ou o segundo melhor jogador da equipa, tem feito belos jogos esta época e obviamente tornou o DeAndre Hunter dispensável, que como dizias, bem rotulado bom defensor, mas afinal não defende assim tão bem, bem rotulado bom atirador, mas tem tido uma época bastante negativa também nesse aspecto, e portanto fazia todo o sentido para os Cavs seguirem em frente e tentarem dotar o plantel de outras opções. Entram aqui duas opções claramente para a rotação, e portanto vamos ver o que é que os Cavs ainda fazem até ao final do trade deadline, porque podem ganhar aqui um folgo para o que resta da temporada. A outra troca que tivemos também envolve os Kings, não é? Com o Dario Saric, não é? Não? Estás a falar dessa? Não, isso faz parte dessa troca, troca, não é? Ok. Pois é. Essa faz parte dessa troca, que é os Bulls recebem o Saric e duas futuras escolhas de segunda ronda, uma dos Cavs e outra dos Kings. Por isso é que eu dizia há pouco que os Kings até... Pois é, uma troca a 3 equipas, sim. O negócio de Saric, que foi outro negócio que ninguém compreendeu na altura. Eles trocaram o Valanciunas pelo Saric. O Saric já desde que teve a ruptura de ligamentos, não foi? Nunca mais foi contribuidor. Ele jogou no ano passado os Nuggets utilizaram o Saric, ou queriam utilizar o Saric como segunda unidade do Jokic, mas ao final de 3 jogos perceberam que já não dava. Portanto... mas os Bulls, eu acho que os Bulls estiveram bastante bem aqui, porque eles ainda tinham parte de uma trade exception que foi criada quando o Zach LaVine foi trocado para Sacramento, e portanto o Saric, ao entrar, não vai ocupar aqui espaço salarial, porque eles tinham essa trade exception, e com isso ganham 2 escolhas de segunda ronda que podem ser úteis em negócios futuros. Portanto, acho que os Bulls safaram-se bem. Então qual é que foi a outra troca? Confesso que já não me lembro. A outra troca foi que envolveu um jogador que sofreu muito às mãos de Miasqueta e Rafael Lisboa no Europeu de Matosinhos em 2019, o Europeu de Sub-20, o Vit Cresci, o checo, o extremo checo. Estava a jogar bem, pá. Está a jogar muito bem. Eu acho que é dos jogadores que tem passado um bocadinho debaixo do radar, fora do radar esta temporada, mas é um jogador, ele é top 3 ou top 5 dos jogadores a lançarem em suspensão, lançamentos em suspensão, e pull-ups, atenção, é dos melhores jogadores da NBA a lançarem pull-ups, e está a lançar 42% de 3 pontos, está a lançar não só esta época, mas também todo o seu período em Atlanta, lançou 42% de 3 pontos. É um belo atirador que vai ajudar Portland, porque os Portland Trail Blazers são das piores equipas da liga a lançar 3 pontos, apesar de serem terceiros no número de tentativas. Portanto, eles lançam muito de 3 pontos, mas lançam muito mal. São a pior equipa da NBA em eficácia de lançamento, e portanto adicionarem aqui o Vit Cresci, que lança 42%, é interessante, até porque, e esta é a parte mais interessante, o Vit Cresci tem contrato até 2028, portanto ainda tem 26-27 e 27-28, tem mais 2 anos de contrato pelo valor mínimo, portanto entre 2.700.000 e 3 milhões por ano, é por aí. Os Hawks, enfim, acabaram por sentir que o Vit Cresci se tornou um bocadinho dispensável a partir do momento em que eles adicionaram o Corey Kispert na troca do Trae Young, e isso acabou por ser mais fácil para eles abrir mão do Vit Cresci. Também me parece que é interessante para eles. Ganham aqui 2 escolhas de segunda ronda e o Duop Reith, que à partida nem sequer deve. Sim, os Hawks abriram. Tu falaste do contrato ser mínimo, mas o Duop Reith não tem contrato a partir do próximo ano, portanto, no fundo, com a adição do Corey Kispert, não fazia sentido teres ali um jogador mesmo que a ganhar o mínimo, porque nesta altura todos os dólares, neste caso, contam. Muito bem, olha. Desde a última vez que nós falámos, tivemos se calhar um dos maiores momentos de proteção de língua inglesa da história, que é a forma como foi anunciado que Giannis Antetokounmpo pediu para ser trocado. Eu nunca vi tanta aflição a usar a palavra trade request. Trade demand, trade request, o que quer que seja. Não, nem trade foi usado. Nem trade foi que como é que era? Está preparado para uma nova casa. Está pronto para uma nova Ready casa. For a new home. Exatamente. Não vamos aqui voltar a falar, já falámos na semana passada e há 2.
Eu continuo a achar que é improvável que ele seja trocado este ano, ou esta época, para ser mais claro, e a ser esta época, só vejo a possibilidade, ou pelo menos a possibilidade direta, Golden State Warriors. Depois claro que há aqui outros cenários absolutamente mirabolantes e não podemos colocá-los de parte, que é os Knicks envolverem aqui mais uma ou duas equipas e o Karl Anthony Towns e as picks do Karl Anthony Towns redirecionarem para lá. Isso aí é impossível de prever o que quer que seja. Mas não consigo, quer dizer, consigo compreender que o Giannis não queira ser o vilão da coisa e que os Bucks também não queiram ser os vilões, mas sinceramente, Ricardo, é quase awkward, não é? O que está a acontecer. Sim. Enfim, já se falou muito sobre isso. De facto, é absurdo o Shams Charania ter que recorrer a eufemismos para não escrever textualmente que Giannis pediu formalmente uma troca. Parece que essa pequena expressão acarreta um peso no legado de um jogador, quando eu aqui dizer, é um jogador que deu um título aos Milwaukee Bucks, que eles não celebravam há 50 anos. É um jogador que lidera praticamente todos os itens estatísticos da organização a nível histórico. É um jogador que é mais do que merecedor de ter uma estátua à porta do Fizer Forum, e está toda a gente muito preocupada de facto com essa expressão e o impacto que isso pode ter no legado de um jogador. Ninguém tem dúvidas que o Giannis vai continuar a ser muito apreciado. Toda a gente sabe que quando uma organização não consegue encontrar outras soluções, às vezes os próprios adeptos aceitam que o jogador se vá embora por tudo o que já deu à organização. E o Giannis não quer dizer, não é alguém que esteja a querer fugir sem dar nada à organização. Já lhes deu um título, já os ajudou a chegar a um título, portanto eles já tiveram um momento muito feliz com ele e agora está de facto na altura de seguirem caminhos diferentes. Aparentemente Miami, Minnesota, Golden State e New York estão entre os candidatos, enfim, mais ativos para já, antes do trade deadline, e os Bucks estão numa coisa que eu também nunca ouvi, a apresentar contrapropostas. O que é interessante, porque se estão a apresentar contrapropostas é porque também têm interesse se calhar em resolver isto já, apesar de muito provavelmente poderem receber melhores propostas no verão. Pode ser uma jogada também, Ricardo, isso não há dúvida nenhuma, porque a partir do dia 1 de julho ou de junho, julho ou julho, todas as equipas passam a ter acesso a mais picks. E não é só isso, não só tens acesso a mais picks, como por teres acesso a mais picks desbloqueias picks que neste momento estão bloqueadas por causa da regra dos 2 anos, da Step-in Rule. Portanto, os Lakers, por exemplo, neste momento podem trocar uma pick, quando chegarem ao verão vão poder trocar 3 picks de primeira ronda. E quem diz os Lakers diz Miami, diz uma série de outras equipas. Portanto, por isso é que eu acho que é improvável que o negócio seja feito agora. Porém, claro que compreendo que pode haver aqui um forcing, porque Giannis certamente olha para o seu prime, olha para 3 ou 4 lesões seguidas de calf, de gêmeos, e olha e diz: eu não quero perder aqui uma janela de playoff, portanto levem-me aqui para a equipa X ou para a equipa Y. E até porque por muito que Milwaukee tenha o controle do jogador, tendo em conta que ele está a entrar na reta final do seu atual vínculo, o Giannis, qualquer equipa que faça a troca pelo Giannis vai querer ter a certeza, ou pelo menos uma grande percentagem de certeza, de que o Giannis está disposto a estender o seu contrato lá, porque ninguém vai partir o banco, como eles dizem, para alugar o Giannis, mesmo sendo o Giannis. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer ao longo destes próximos 48 horas. Olha, uma coisa que eu queria falar, fugindo agora aqui ao tema das regras. No domingo tivemos um jogo que eu acho que era um jogo importante na NBA. Os Oklahoma City Thunder defrontaram os Denver Nuggets. Eu fiz questão de ver esse jogo. Também vi esse jogo para é verdade que foi apenas o segundo jogo, muitas ausências, e é o segundo jogo apenas de regresso do Jokic, e senti Jokic realmente um bocadinho afagado. Não há Aaron Gordon, não há Christian Brown, não há Cam Johnson. Do lado de Oklahoma não há Jalen Williams, portanto, muitas baixas.
Mas até por isso foi interessante ver que para já ver o esquema defensivo que Denver colocou para tentar aqui baralhar as contas a Oklahoma. Depois vermos que os atiradores nomeadamente o Cason Wallace teve a sua incrível. Noite de carreira, período 7 triplos, mas é uma coisa que tu vives. Para quem não viu o jogo, só para Denver, tu vives que vai acontecer uma vez, não exatamente. Denver, o que é que Denver tentou fazer? Ricardo, corrige-me se eu estiver errado. Colapsou no cheio de uma forma tentou tirar o Shea ofensivamente do jogo na marcação de pontos. E Shea, que terminou com 13 ou 14 assistências, e se não estou em erro, 11 delas para lançamentos de 3 pontos. O que é que o Shea fez? Entrou na área pintada, houve o colapso, a bola saiu para os atiradores. E esta era é sempre a grande dúvida que nós temos com a equipa de Oklahoma, que por exemplo naquele jogo que eles fizeram contra os San Antonio Spurs no dia de Natal, os Spurs fizeram exatamente a mesma coisa e a bola foi para os atiradores e o Cason Wallace e o Caruso lançaram tipo 1 em 19 ou lá o que é que foi. Neste jogo o Cason Wallace marcou 7 triplos e o Aaron Wiggins também marcou, portanto a bola entrou. Mas é um esquema defensivo que nos grandes jogos as equipas estão a adotar contra o Shai Gilgeous-Alexander, ou seja, colapsam o pintado, tiram o mid-range e as idas para o lance livre do Shai e expõem-se aos atiradores que são atiradores hot and cold, não é? O Caruso, eu lembro-me desse jogo do dia de Natal, começou com 0 em 9 ou lá o que é que foi. Sim, parece, aliás, algumas das últimas derrotas dos Oklahoma City Thunder, e já acumulam nesta fase da temporada 11 derrotas, têm sido com base nessa estratégia de fechar claramente o acesso ao pintado, à área restritiva. Portanto, fechar as penetrações em drible dos jogadores de perímetro de OKC, nomeadamente o Shai, mas não só, e obrigar a equipa a ganhar jogos com o lançamento exterior, porque de facto têm alguns bons atiradores, mas é difícil porem um line-up em que todos sejam bons atiradores. Portanto, o Chet nem todos os dias lança bem de 3, o Aaron Wiggins nem sempre joga, o Isaiah Joe é sempre um risco porque o que ele dá em termos ofensivos depois retira na defesa, e depois os outros jogadores ou não são atiradores de elite ou aparecem esporadicamente, como é o caso do Cason Wallace, que faz aqui noite de carreira com 7 triplos e que ali no terceiro período marcou 3 ou 4 seguidas, ajudando ali um parcial de 12-0, se não me engano, que acabou por ajudar a decidir isto. E portanto, pareceu-me que do lado de Denver havia essa intenção, como tu dizes, mas também me parece que as muitas ausências de Denver não ajudaram às rotações defensivas e a que a estratégia, sobretudo defensiva, estivesse um bocadinho mais crisp, como dizem os americanos, que fossem mais capazes de conter todas as penetrações, provavelmente por falta de rotinas entre os line-ups utilizados aqui por causa das muitas ausências que existiram. Pois Denver teve esse problema ofensivo que tu já sublinhaste. O Jokic lançou apenas 9 vezes e 6 turnovers, não é? Eu não sei se ele, enfim, este foi apenas o segundo jogo, mas no primeiro ele fez uma bela partida, 30 e tal pontos e fez quase triplo-duplo. Em 20 e poucos minutos. Em 20 e poucos minutos. E, portanto, obviamente, há aqui uma ação clara da defesa de OKC. Passou por lá o Isaiah Hartenstein, também estava no seu segundo jogo após o regresso, mas passou por lá o Lu Dort, que é o normal. Nem sempre é uma... que passa ali por vezes e que deu muita pancada ao Nikola Jokic neste jogo, e acho que acabou por entrar um bocadinho na cabeça do Jokic, ou então o Jokic por simplesmente quis encarar isto como um jogo de fase regular e não se quis estar a chatear, porque a partir do momento em que os colegas estão disponíveis, ele tenta envolver os colegas e tem colegas a acompanhar, muito bem. Se os colegas não estão a acertar, nomeadamente o Jamal Murray, que fez um jogo bastante abaixo do normal, o Jokic tem que assumir um bocadinho mais, e nunca houve essa inversão. O Jokic nunca achou que fazia sentido assumir um bocadinho mais, lançou pouco, mas enfim, eu acho que não é preocupante para Denver. Eles conhecem muito bem o OKC. E há outra coisa, Ricardo,
uma das grandes razões pelas quais, e eu lembro-me nós fazemos aqui o episódio quando o Jokic se lesiona, e estávamos aqui a discutir quantos lugares é que Denver vai cair, e eles na realidade não caíram nenhum, estão empatados ou estavam empatados no segundo lugar. Uma das grandes razões 10, foi 10 vitórias, 6 derrotas na ausência. É incrível, insano. Notável. Ninguém acreditava nisso. Eu acho que nem eles. Ninguém. Até porque não era só Nikola Jokic que estava ausente, mas pronto. Mas uma das grandes razões foi Jamal Murray explodiu de eficiência, de marcação de pontos, de assistências. Peyton Watson. Sim, mas isso levou Jamal Murray ao seu primeiro All-Star. Já vamos falar daqui um bocadinho. Neste jogo, Jamal Murray e Tim Hardaway Jr. juntos lançaram 1 em 12 da linha 3 pontos. Portanto, está aqui a grande diferença, não é? Shea, quando fez os seus kick-outs, a bola foi ter a Cason Wallace, que marcou 7 triplos. Jokic, que levou muita porrada a um lance que correu às redes sociais com o Jalen Williams, se não estou em erro, que é bem notório. O Baile da Madeira. Mas foi isso que aconteceu o jogo todo. Aquele ficou nas redes sociais, mas o do Dort, como tu disseste bem, deu-lhe muita pancada. Como o Caruso faz quando faz ao contrário, não é? Quando está disponível, sim. Quando está disponível, faz isso, por exemplo, ao Victor Wembanyama, como vimos. Mas pronto, o jogo ficou a 10 pontos. E fez ao Jokic no jogo 7 que eliminou os Nuggets no ano passado. Exatamente. Nós temos que olhar. Era um jogo para os Oklahoma marcar a sua posição, porque eles estavam aqui. Não é este jogo que apaga um mês de janeiro um bocadinho mais modesto, mas temos que realmente olhar aqui para o 5 inicial dos Denver Nuggets e ver aqui Jamal Murray e Jokic, ok, tudo bem. Peyton Watson, que provavelmente há de ser most improved ou andará perto disso, mas depois há Jaden Pickett e o Spencer Jones. Spencer Jones, por exemplo, é um jogador que se calhar daqui a 2 semanas está fora da rotação. Portanto, nos playoffs pode não jogar. Enfim, houve necessidade de 22 minutos de Julian Strother também, que tem tido algumas dificuldades. E atenção, tu sublinhaste que Jamal Murray e Tim Hardaway Jr. 1 em 12 de lançamentos de 3, e mesmo assim os Nuggets enquanto equipa lançam 46% de 3 pontos. Peyton Watson mesmo. Peyton Watson. Incrível, notável. Portanto, não houve Aaron Gordon, não houve Cam Johnson, nem Christian Brown. Titular. Christian Brown e o Cam Johnson devem voltar já na próxima semana, ou nos próximos dias. O Aaron Gordon só a meio de março é que deve estar disponível, pelo menos mais um mês de fora. Lá estão os seus eternos problemas com a coxa, com as coxas, e vamos ver. Ricardo, o Zach Lowe já disse isto várias vezes e eu cada vez mais concordo com ele, que é verdade. Fator X. Exatamente, as coxas do Aaron Gordon podem ser a maior história, exatamente, a maior história da liga até o momento, porque é verdade que agora já temos mais dúvidas sobre o absoluto domínio de Oklahoma, mas independentemente disso, Denver continua a ser a grande ameaça, na minha opinião, e acho que tu é igual. Portanto, ter Aaron Gordon ou não ter Aaron Gordon pode ser a diferença entre numa eventual final de conferência, ou o que quer que seja, eliminares Oklahoma ou não eliminares Oklahoma. Portanto, acho que foi um jogo onde também Oklahoma quis marcar uma posição e marcou. E é engraçado porque nós estávamos a dizer, Ricardo, e eu agora só olhando aqui para os números é que tenho esta noção, porque a ver o jogo uma pessoa quase não se apercebe. É verdade, tudo o que nós dissemos, Denver colapsou, o Shai Gilgeous-Alexander terminou na mesma com 34 pontos. Portanto, sim, 34 pontos e 13 assistências. Sim. Portanto, acabou por ter, acho que faltou se calhar agora dizer-nos isso, e se calhar fechamos com isso. O Shai Gilgeous-Alexander, se havia dúvidas sobre quem é que vai ser MVP esta temporada, tendo em conta que há vários jogadores que estão aqui provavelmente a ficar fora da elegibilidade. O Jokic ainda está dentro da elegibilidade, mas não sei até que ponto é possível acreditar que vai jogar tudo até ao fim da época, e mesmo assim já está com muitos jogos de atraso, pelo menos jogos jogados em relação ao Shai. Portanto, o Shai com este jogo enviou mais uma mensagem, se é que alguém precisava, de que é mais um ano para Shai limpar o prémio de MVP, porque apesar de toda a atenção da defesa de Denver, com a devida ressalva de que nem toda a gente estava disponível, e muito provavelmente os melhores jogadores para tentar limitar o Shai não estavam disponíveis, mas ainda assim
34 pontos, 3 assistências no primeiro reencontro das duas equipas desde o tal jogo 7 que o OKC ganhou rumo ao título, mas que desde lá até aqui muita gente tem dito que colocado pontos de interrogação em OKC, por isso talvez, e concordo contigo, a OKC queria mandar uma mensagem, queria usar este jogo para de certa forma calar críticos ou calar os céticos, porque este jogo valia muito mais para o OKC do que valia para Denver. Concordo. Sim, concordo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eles ainda vão jogar, se não estou em erro, mais 2 vezes na fase regular, portanto até abril. E é interessante porque se realmente Denver conseguir, e acho que vai conseguir, se o Jokic se mantiver saudável, vai conseguir terminar ou em segundo ou em terceiro, garantimos que as duas equipas só se podem encontrar na final de conferência, o que seria muito interessante. Ricardo, para terminar, eles voltam a jogar 2 vezes. Uma delas é o penúltimo jogo da temporada, da fase regular, portanto provavelmente já com muita gente a descansar nessa fase, mas jogam já no último dia deste mês de fevereiro, dia 28. Depois, portanto, esse jogo sim, já com alguns jogos nas pernas entre, e com o descanso do Jokic e com o regresso de Cam Johnson e de Christian Brown, esse jogo se calhar será para nós assinalarmos a vermelho no calendário, para olharmos para ele com um bocadinho mais de intenção. Provavelmente também Jalen Williams também já a jogar. Vai ser um jogo realmente interessante. Muito bem, só 2 coisinhas para terminarmos. Primeiro, acho que aconteceu uma benesse disfarçada a Filadélfia, o castigo de Paul George por uma substância qualquer, porque ele vai ser suspenso 25 jogos quase que lhe vai tirar a fase regular toda, portanto vamos isso é bom. É isso, é ótimo. E com isso os 76ers passam a ser favoritos a ganhar o Oeste, é isso? Não, mas pelo menos tem aqui uma garantia que, a não ser que o Paul George se lesione num treino, como já aconteceu, neste verão inclusive, vão ter o Paul George, e atenção, o Paul George não estando... Com pernas frescas. Já não é aquele Paul George de Los Angeles, dos Clippers, nem muito menos de Indiana ou de Oklahoma, mas estava a ser um jogador interessante ali, quase como um small four, ali uma espécie de Tobias Harris. Estava a ser interessante, e uma equipa que, Ricardo, eu estou cada vez mais a achar que uma equipa que tem Tyrese Maxey pode fazer tudo, porque aquele rapaz está notável. Aquilo é... Eu lembro-me do Derrick Rose e do John Wall e o próprio De'Aaron Fox com bola rapidíssimos. O Tyrese Maxey está nesse lote de jogadores e não estará muito longe do primeiro lugar. Ele é uma velocidade com a bola na mão, Ricardo. É impossível de ficares à frente dele. É impossível, sendo que o Tyrese Maxey tem uma camada adicional em relação a esses 2 que tu disseste, lançamento. Que é o lançamento de 3 pontos. Exatamente. É porque ele pode arrancar e passar por ti, mas tu não lhe podes dar espaço para prevenir uma eventual aceleração. O John Wall tinha esse problema. Os outros dois podias, sim, não é? O John Wall tinha esse problema. O De'Aaron Fox, se bem que está a lançar de 3 pontos bem melhor, mas nunca foi a sua especialidade. Sim, sim, é um volume bastante mais baixo. Olha, saíram os nomeados para os bancos dos All-Stars. Tu falaste aí da questão do Kawhi. É realmente uma das... Certamente haverá outros jogadores que têm as suas críticas em relação às nomeações. Tu falaste da questão do Kawhi. O Kawhi tem estado a jogar muito bem esta primeira metade da temporada e não é levado, e é levado LeBron James. Obviamente percebemos que há aqui uma questão de legado, e tu falaste também, acho que foi o Brian Windhorst que... Mas podes falar do Chet Holmgren ou de outros jogadores. O Kawhi merecia estar lá no lugar de vários. Sim. Mas tu falaste bem, acho que foi o Brian Windhorst que também terá dito isso, que, ou pelo menos dado a entender que a questão da aspiration, para não haver, porque claro que o jogo o All-Star é na Intuit Dome, a casa dos Clippers. Muito se falou até na altura de uma das penalizações serem retirarem o All-Star aos Clippers por causa, e é uma situação que ainda não foi definido, não há qualquer tipo de informação neste momento, estão a decorrer investigações, portanto eu percebo que possa ter havido alguma indicação, porque quem escolhe as reservas são os treinadores, pode ter havido alguma indicação da Liga de dizer, pá, Kawhi está fora da mesa das possibilidades. Se os fãs não o votaram, vocês também não o põem lá. Compreendemos que foi uma decisão mais política, não é, Ricardo, do que propriamente de mérito ou de mérito. Sim, alegadamente, acho que sim. Parece-me que
o mérito do Kawhi é total, e ainda por cima, depois de tantos anos, com tantas lesões, em que ele acabou por ser-lhe retirada a possibilidade de ser All-Star. Não sei se ele tem muita vontade de ir ao All-Star ou não, mas pelo menos para legado, para contabilização da carreira, é algo que os jogadores apreciam. Terminar a carreira e poder dizer que foram 10 vezes All-Star, 11 vezes All-Star, quanto mais não seja. E o Kawhi este ano não é All-Star, e parece-nos claramente que é por uma questão política. Aliás, recordar-te-ás certamente que em muitos anos a discussão, quando há dúvidas ali no último lugar do jogador All-Star a ir, tenta-se dizer, o jogo é no local X, mete-se mais um jogador dessa equipa e fica resolvido. Ou se não houver nenhum jogador da equipa que recebe o All-Star, mete-se um jogador dessa equipa para ter um representante da equipa que joga em casa. E este ano os Clippers não vão ter nenhum representante. Nem James Harden, nem Kawhi Leonard estarão no All-Star, e portanto a equipa da casa, que tem aqui 2 jogadores com legítima aspiração, ou pelo menos não vou usar aspiração porque parece propositado, com legitimidade para estar no All-Star, e um deles com muita legitimidade para estar no All-Star, não vão estar lá, e fica a ideia de que é claramente uma manobra política. Olha, tudo o que a NBA não precisa, é desse tipo de promoção pela negativa, e claro, obviamente um All-Star, e convenhamos, Ricardo, o All-Star já não com é... os jornalistas todos lá e o Kawhi lá a ter que responder a tantas perguntas, a ter que marcar presença em tantos encontros com jornalistas. Obviamente era mau PR, e a NBA parece-me que fez esta opção de e a NBA tem sempre as costas tem sempre as costas relativamente quentes de dizer a escolha era entre o LeBron e o Kawhi, e o LeBron pode estar a fazer o último All-Star, ou o que quer que seja. E há outra coisa, que é o All-Star já vai ter um problema gravíssimo, já tem, não é? E vai ter, de audiências, não é? Tu ainda tirares o LeBron James para pôres um jogador que metade da América nem deve saber quem é, que é o Kawhi Leonard, ainda pior seria, não é? Porque pelo menos tu ainda podes vender a coisa, mesmo sem dizeres, podes dizer, olha o LeBron James em Los Angeles, wink wink, pode ser o último. Tu nem sequer teres esse argumento, e depois ainda teres... É que ainda... Porque eu estive a ver as equipas, Ricardo, e estive a fazer as contas, e nós ainda nem sabemos se o Karl Anthony Towns, no Oeste, vai jogar pelos americanos ou pelo mundo, não é? Pois. Porque o Giannis não deve jogar, portanto deve entrar aqui alguém, e esse alguém ou vai ser americano e o Karl Anthony Towns jogará no mundo, digamos assim. Eu acho que o Donovan Mitchell já se ofereceu para jogar pelo Panamá, portanto se calhar pedem ao Donovan Mitchell para jogar pelo mundo, para equilibrar as contas. Faz sentido. Mas dar os props aos 3 ou 4 jogadores que foram All-Stars pela primeira vez, não é? O teu Norman Powell, que já no ano passado, eu acho que se ele tivesse tido mais jogos, ele teve ali umas lesões em alturas complicadas, poderia ter ido. Jalen Johnson. E se calhar no ano passado o Norman Powell merecia mais até do que este ano. Talvez. Mas no ano passado estava no Oeste. Torna-se o quarto jogador mais velho a ser All-Star pela quem é o mais velho? Boa pergunta. Eu vi isso hoje, mas vou pesquisar. Lembro-me que um deles era o Kyle Korver, naquele ano em que foram os vários jogadores dos Atlanta Hawks. 4, não é? Nesse ano. É verdade. Deixa-me ver, que eu digo-te já. É o quarto All-Star mais velho, e os outros 3, portanto ele tem 32 anos, Kyle Korver com 33, Anthony Mason 34, e o treinador adjunto dos Celtics, o mais velho de todos, também com 34. Sam Cassell? Sam Cassell. Muito bem, eu gostava muito de Sam Cassell. Chet também é o primeiro, não é? Ajuda-me. Jalen Johnson, Danny Avdia, exatamente. Muito discutível, mas não quero entrar por aí. E são esses, não é? Portanto, o resto, Ricardo, não sei o que te diga. Acho que os All-Stars do Este são bastante spot on. Os do Oeste já falámos aqui de algumas opções. Eu agora tenho olhado nos últimos anos como os nomeados para o All-Star como uma espécie de straw poll
dos jogadores que depois vão ser All-NBA. Portanto, este parece-me um grupo bastante homogéneo, concordando eu que o LeBron James dificilmente será All-NBA. E portanto, vamos ver. O que é que me mandaste aqui? O que é que se passa? Acabou de ser anunciado aqui os equipamentos. Estás a ver? Eu disse que iam haver três. Espera aí, e a quarta equipa, como é que vai fazer? Não há quarto, são 3 equipas só. Só é este. 3 equipas. São 3 equipas. São só 3 equipas, 2 de americanos e uma do mundo. Não, tem que haver uma quarta. Então, como é Não, são 3 equipas, é um torneio a 3. São 16 americanos e 8 estrangeiros. Portanto, são 2 equipas de 8 americanos e uma equipa de estrangeiros. Muito bem. Cá estaremos para acompanhar. Vou já apontar aqui no meu caderninho. Não... Queres fazer um live para acompanhar o All-Star e para comentar o All-Star? Quero. Por acaso é mesmo isso. O All-Star calha no... Quando é que é o All-Star? É no coisa de Carnaval? Capaz de ser no fim de semana. Game capaz. 2026. Date. Tem que meter date, porque agora saíram as notícias. 15 de Fevereiro, olha, perfeito. É mesmo, não é? Porque, não estás cá? Não, estou. Porque depois no dia de Carnaval nós não trabalhamos. Segunda-feira, se calhar, meto ali aquela folguinha humilde e dá para fazer uma. Ou então vimos gravar no feriado de Carnaval, Ricardo, e fazemos aqui uma análise play-by-play do All-Star. Mas podemos fazer uma emissão especial aí com outras coisas também, se quiseres. Já estou a comprometer para o fim de semana de Carnaval. Não, eu não tenho nada combinado para o fim de semana de Carnaval. Quem sabe? Olha, vamos embora. Voltaremos para a semana. Quer dizer, desculpem, se houver a necessidade, na sexta-feira haverá episódio. Eu, apesar destes rumores todos, não me parece que vá ser. Acho que vamos ter muito mais negócios periféricos de equipas a sair do Texas e a sair do Second Apron e do First Apron do que propriamente. Portanto, o Giannis Antetokounmpo em Golden State não vai acontecer, é isso? Não, até porque o Giannis eu acho que ele sabe onde é que quer jogar. E então, onde é que é? Ricardo, onde é que há Palmeiras? Onde é que há Palmeiras? Onde é que há Palmeirinhos? No Imortal da Albufeira? Sim, pode ser, mas onde é que há Palmeiras? Bom Tempo, o herdeiro do LeBron James. Miami, Palmeiras, Bom Tempo, herdeiro do LeBron James, Miami. Já viste o que era, Ricardo? Luka e Giannis, e depois quando acabar o contrato rookie de Victor Wembanyama, também. E depois podemos que equipa que vamos ter. Eu mal posso esperar para os próximos 3 anos da NBA. Muito obrigado. Não, eu acho que não, Ricardo. Eu acho que é difícil. É um negócio muito volumoso para. É que tu ainda por cima. Ok, se for para Golden State, tu provavelmente vais trocar o Jimmy Butler e vais. Entra ali e tal, e não há grande coisa. Mas já viste o que é se tu trocares, por exemplo, a Nova York? Tu tens que refazer tudo. Até ao playoff vais ter que refazer tudo, não é? Porque a tua forma de jogar vai mudar por completo. Vais deixar de ter pick and pop, vais ter. Vamos ver. Deixa-me só dizer-te isso. Eu tenho ouvido muita gente a dizer, quase como justificação para não trocar pelo Giannis, que é preciso reformular todo o ataque e toda a defesa. Eu acho que não há nenhum treinador na liga claro, que não aceitasse esse desafio para receber o Giannis Antetokounmpo. Eu percebo, mas a questão é de fazeres isso a meio do ano, não é? E então, não há propriamente, não tens, é o Giannis, sim, é um crónico candidato a MVP. Não tens um histórico propriamente de fazeres isto a meio de anos e teres bom sucesso. Não tens Também não há muito histórico de trocas de jogadores deste nível a meio de ano. Também é verdade. Também ganhaste, pronto, leva lá o Giannis. Leva lá o Giannis para Phoenix. Vamos embora. Olha, era um bom sítio. Devin Booker, Giannis, Mark Williams, Palmeiras, bom tempo. Vamos embora. Voltaremos, como eu disse, se for a necessidade, falamos na sexta, e se não for, falamos tenho quase a certeza que sexta-feira vai acontecer episódio. A sério? Estás confiante? Mas por causa de Giannis? Estou confiante. Agora, não sei. Eu não estou nada confiante. Vamos embora. Malta, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.